Vamos nos conectar com as energias amorosas presentes aqui no salão. Amigo e Mestre Jesus, equipe espiritual responsável por essa atividade. Que o amor, a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja presente entre nós. Que os abnegados irmãos presentes aqui no salão distribuam as energias curativas do corpo e da alma entre todos nós. Que essas energias curativas cheguem também aos nossos familiares. Vamos ficar atentos às reflexões dessa tarde. Que a espiritualidade maior intua nossa querida palestrante Ednilze para o tema dessa tarde. Que o amor do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Muito bem-vindos. Hoje, mais uma tarde de sexta-feira, vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje com a nossa palestrante Ednilze Fidelis, nossa querida tia Nil, que hoje vai falar sobre o tema imortalidade, um compromisso com a vida. Eu deixo vocês agora com Nil. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem ou tudo ótimo? Muito bem. Vamos levantar um pouquinho? Não vou botar vocês para fazer exercício, não. É só para levantar um pouquinho, esticar a musculatura, olhar para mim. Fico carente aqui em cima, sabe? Dê uma olhadinha aí para o companheiro que está do lado. Dê a ele uma boa tarde. Se desejarem um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Muito bem. Podem sentar. É bom, não é? Cumprimentar o outro, sorrir para o outro. Essa troca, né? De sorriso, de calor humano que nos aquece, alimenta nosso espírito. O tema de hoje é um tema danado de bom. Um tema que é muito mais para que nós possamos refletir do que efetivamente do que eu tenha a falar para vocês. Até porque eu entendo que nesses encontros da sexta-feira à tarde e nos encontros da quarta-feira à noite, vocês chegam até aqui muito mais aptos a refletirem sobre a vida e sobre vocês mesmos do que eu trazer efetivamente um tema técnico para discursar aqui com vocês. Então, esse tema desta tarde, ele sozinho, cada parte dele, já daria uma palestra, ou um seminário, ou um curso, ou qualquer uma das coisas, porque a primeira parte do título da palestra é imortalidade. Só ela já é assunto para muita conversa e para muito conteúdo.
A segunda parte do título da palestra, outro também que daria um curso inteiro. Um compromisso com a vida. Aí, quando juntou imortalidade, um compromisso com a vida, aí a coisa ficou ainda mais gostosa de refletir. E como o nosso encontro é um encontro que nos propõe reflexões, que nós desejamos que vocês aqui pensem em como vocês estão. Então, neste quesito, imortalidade, um compromisso com a vida, nós vamos refletir sobre nós. Imortalidade é um tema e é algo que o ser humano busca desesperadamente desde o início dos tempos. Desde a primitividade, que o homem, se percebendo não ter condição de controlar determinados elementos diante da vida, que ele sonha, que ele almeja, que ele deseja a imortalidade. Tanto que, na maioria das civilizações, existiam, indivíduos que eram imortais. E estes indivíduos considerados imortais eram indivíduos que, de alguma forma, tinham tido uma aproximação e um relacionamento com os deuses ou com as divindades, e por este motivo se apropriou de algo que existia naquelas divindades ou naqueles deuses que os tornaram imortais. Em algumas mitologias, nós vamos encontrar elementos relacionados à imortalidade. E não foram poucas as buscas e não são poucas as buscas. Porque quando o homem se percebe impotente e quando o homem percebe que ele não tem controle sobre todas as ocorrências da vida, ele busca pela imortalidade, para que de alguma forma ele possa ter certeza e esperança de continuidade da vida. Portanto, imortalidade e... Já esqueci o tema. Como foi mesmo? Ah, sim. Imortalidade, um compromisso com a vida, nos faz um convite a uma reflexão da nossa condição. Quem somos? Quem somos? Somos o quê? Imortais. E por sermos imortais, nós somos o quê? Espíritos. Alguém aqui ainda tem dúvidas de que é um espírito? Todos são espíritos? Vocês são espíritos o quê? Espíritos imortais. E neste momento vocês estão o quê? Encarnados. Quer dizer que vocês são nós somos, Nós somos espíritos imortais, portanto, não morremos. Não é isso? Espíritos não morrem. Não. Espíritos continuam vivenciando experiências, mesmo quando estão fora do corpo físico. Nós que aqui estamos, a maioria de nós, não, a minoria de nós, somos espíritos imortais que neste momento encontra-se mergulhado no corpo físico, portanto, reencarnado, tendo a oportunidade de vivenciar no corpo material diversas experiências que nos auxiliarão na nossa caminhada evolutiva, porque somos imortais.
outros de nós, também presentes aqui neste salão, e num número muito superior ao nosso de encarnados, são espíritos que já não têm um corpo físico, mas que ainda assim possuem um corpo, que nós chamamos de corpo espiritual ou de perispírito. Este corpo não nos permite vê-los, mas o fato de não vê-los não quer dizer que eles não estejam neste recinto conosco. Estão. E junto conosco aqui vieram para poderem refletir. Refletir sobre a primeira parte do título deste nosso encontro, sobre a imortalidade. Porque se nós somos imortais, nós estamos vivendo uma experiência física que certamente nos auxiliarão a sermos indivíduos melhores no futuro. Nós também já tivemos outras experiências. E essas experiências que nós vivemos também fazem parte do indivíduo que eu sou. Muito embora eu esteja agora me utilizando deste corpo, com as experiências que eu escolhi para esta existência, eu continuo sendo herdeiro das diversas oportunidades e experiências que eu já tive, porque isto tudo está dentro de mim. Eu sou imortal. Portanto, cada experiência está aqui comigo, bem como esta experiência que eu estou vivenciando. E uma coisa muito interessante ocorre quando nós estamos mergulhados no corpo físico. Qual é a coisa que acontece com todos nós? Ao reencarnarmos, nós não nos recordamos de quem fomos. Porque o que está valendo para nós agora é o que nós somos. O que está valendo para nós é esta experiência presente. E esta experiência presente, ela é tão importante e significativa que já tem o nome presente. O que é presente? É algo bom, não é? Presente é bom ou é ruim? A não ser aquele que nós chamamos de presente de grego, né? Quando nós dizemos presente de grego, quer dizer este presente nem é tão bom assim, mas é. Porque todo e qualquer presente, ele busca em nós uma emoção, não é? Destampa uma caixa linda de presente e lá dentro tem alguma coisa agradável. Nós fazemos o quê? Oh, que maravilha! Que presente lindo! Como este presente é útil! Eu estava precisando exatamente disso. Outros vem até bastante embalado, bonito, embalagem bonita, caixa colorida. Quando nós olhamos, o nosso ó já é de decepção. Oh, a caixa era tão bonita, mas o presente nem essa Coca-Cola toda. Outros, a embalagem não é bonita e isto já faz com que nós fiquemos assim meio que constrangidos de abrir aquele presente. E às vezes a embalagem é feia, não é chamativa, mas quando eu abro o presente, eu digo, oh, que presente maravilhoso! Eu precisava exatamente deste presente. Ou não, a embalagem é feia, o presente também não é nenhuma Brastemp. Hoje eu só estou nas marcas, né? É na Coca-Cola, é no Brastemp. Não é aquela Brastemp toda, mas foi um
presente. Assim é a vida do Espírito. Assim é a vivência da imortalidade do Espírito. Única certeza absoluta que nós, aqui presentes, podemos ter. Somos espíritos. E pelo fato de sermos espíritos, somos imortais. Se somos imortais, já vivemos muitas experiências antes, estamos vivendo inúmeras experiências agora e iremos vivenciar inúmeras experiências no futuro. Cada experiência dessa, cada oportunidade dessa é um presente. E este presente, ele poderá vir com uma embalagem belíssima e um conteúdo belo, com uma embalagem belíssima, mas um conteúdo não tão belo, com uma embalagem feia, mas um conteúdo belo, com uma embalagem feia e com um conteúdo também não tão belo. Cada experiência é uma oportunidade para o crescimento daquele espírito que está vivenciando aquela experiência. Portanto, para nós é importantíssimo vivenciarmos esta experiência que estamos tendo. E neste momento, esta experiência que eu estou vivendo, ela está em qual daquelas 4 condições que Nil colocou? Na maioria das vezes, nós estamos vivendo ou aquela embalagem bonita com o conteúdo que não nos agrada, ou aquela embalagem feia com um conteúdo que também não nos agrada. A verdade é que, neste momento, o conteúdo que me desagrada é algo que me faz sofrer. E eu não quero sofrer. Quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Nós queremos o quê? O que é que nós queremos? Nós queremos ser felizes. Não é isso que nós queremos? Vou perguntar novamente, porque eu vou responder por mim. Eu quero ser feliz. E vocês? Você quer ser feliz, meu filho? Quem mais quer ser feliz conosco? E então, o que é que falta? O que falta para sermos felizes? Só nós sabemos a resposta. Porque para cada um de nós, a felicidade tem um peso diferente. Porque para cada um de nós, felicidade é algo que eu desejo e que eu preciso conquistar. Olha o que Nil falou. Eu desejo e eu preciso. Portanto, ser feliz não depende dos outros. Depende de quem? De mim. E na maioria das vezes, a minha felicidade ou a falta dela está relacionada a outra coisa extremamente importante, que são as escolhas que eu faço para a minha vida. E agora complicou. Porque eu tenho dificuldade de fazer escolhas. Porque às vezes eu tenho 2 caminhos, né? Uma escolha que vai ser mais simples e uma outra escolha que vai ser mais complexa. Aí eu faço o quê? Eu procuro a mais complexa. Que naquele momento me parece ser a melhor escolha, mas que no futuro mostrará que foi uma escolha mais espinhosa. Não quer dizer que não seja a melhor. Aí eu me lembro com relação a isso, a minha filha caçula, ela é muito interessante. Toda vez que ela vai fazer exame com o oculista, é uma novela. Não sei se acontece com vocês. Faz lá aquele coisa, né, para dilatar a pupila, para poder escolher o grau certo.
Aí o médico pergunta, esse tá bom? Tá. Põe outro, esse tá bom? Esse tá também. Este outro está também. Aí põe o óculos, o grau mais fraco. Esse está bom? Esse está bom. Enfim, ela não sabe escolher o grau. Ela consegue tirar o nosso médico, que é um médico tranquilo, zen, do sério. Ele fica nervoso, ele fica vermelho. Ana Luísa, não é possível que você não consiga escolher aquele grau que é o melhor. Olha, todos são bons, né? Mas tem que ter um que seja o próprio, o adaptado para você. Agora, ela não consegue. Todos os anos no exame é uma novela e eu me divirto. Eu me divirto porque ela tem opção de 5 lentes, inclusive a lente mais fraca que ela já deixou de usar, e todos estão bons. Ela não consegue dizer qual é o melhor. São escolhas, não são? 5 escolhas diferentes. Todas podem facilitar, mas existe uma que é a escolha, é a própria. Mas, às vezes, por viver num mundo, e nós ainda vivenciamos, buscando muito o imediato, né? Aquele que nos favoreça mais rapidamente, as nossas escolhas aí se tornam menos acertadas para aquele momento. E aí vem a danada da dor, que nós não desejamos, porque nós desejamos é ser felizes. Nós não queremos a dor. Para que a dor? Não quero para mim. Entretanto, às vezes as escolhas que eu fiz, os 5 escolhas de lente que eu fiz e não soube dizer a melhor, me levou para aquela condição de dor. E agora, o que é que eu faço com ela? Eu vou pegar ela e vou dar para o outro? Eu vou pegar ela e vou fingir que ela não existe? Ou eu vou enfrentar ela frente a frente para descobrir alternativas que me possa fazer viver a dor sem comprometer o meu futuro na condição de espírito? O que eu estou tentando lhes dizer e me dizer. Porque uma reflexão, antes de qualquer coisa, ela tem que caber certinha para a pessoa que está falando. Porque eu não posso dizer a vocês, vamos refletir sobre o nosso compromisso diante da vida, se eu, Nil, não tenho responsabilidade nem compromisso diante da minha existência. Então, tem que servir para mim também. Então, antes de vir para aqui, eu refletia. Olha, nós sempre tememos algo que muitos de nós não gostamos sequer de dizer o nome. Como é o nome dessa criatura que eu não gosto de dizer? A morte. Ora, se eu não gosto, se eu não quero, se eu não desejo a morte, eu também não quero, eu também não gosto de doença, não é? Porque a doença automaticamente me tira daquela zona de conforto de que está tudo bem. E foi exatamente através das experiências com as doenças e com a morte que o homem, no transcorrer da humanidade, buscou por ferramentas de compreensão para algo que existisse além, em que este corpo tivesse finitude e não lhe servisse mais. E foi exatamente buscando, né, e sentindo-se impotente diante da vida que o homem buscou pela imortalidade. E todo o processo da humanidade tem sido
nós, seres humanos, buscando uma crença e uma certeza de que para além da vida do corpo existisse algo além. E foram muitas as doutrinas, muitas as religiões, muitos os movimentos filosóficos que buscaram explicar a imortalidade da alma. Aí vem o Espiritismo e nos diz: a imortalidade é do espírito. Porque a palavra alma nos lembra a ânima, que lembra a vida física. E nós estamos falando da existência de algo ou de alguém que vai para além da existência física, que é o espírito. Portanto, a imortalidade é do espírito, porque o nosso corpo físico, ele é mortal. E ele nos serve como templo das nossas experiências, enquanto ele estiver apto a suportar os nossos processos de aprendizagem. Quando ele não nos serve mais, nós teremos que nos despedir deste corpo. E isto nós também não desejamos. É sempre um tema que, na maioria das vezes, não é agradável quando nós assistimos, que é falar sobre a morte. Quando, na verdade, a morte existe apenas para o corpo material, que é uma máquina, não é? É uma máquina. O corpo humano é uma máquina perfeita. Sendo que, de vez em quando, acontece alguma alteração nesta máquina e aí chega a enfermidade. Enfermidade esta que, quando atinge o nosso corpo físico, é porque antes já existia uma marca no nosso íntimo, que é no nosso corpo perispiritual. Porque eu sou espírito que vivencia um corpo físico e não um pedaço de carne que por um acaso tem um espírito. Eu sou espírito. E a melhor forma de eu me comprometer diante da vida é estabelecendo critérios saudáveis para a minha convivência com este corpo físico. Se eu cuido do meu corpo físico, eu vou mantê-lo saudável. Se eu não cuido, eu posso tê-lo saudável ou não. E a manutenção saudável deste corpo, ele permeia o cuidado e o zelo com ele, mas principalmente algo muito importante para nós espíritos, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí, eu me lembro de uma historinha que eu vim aqui pensando para contar para vocês. Chegou um garotinho em casa, ele deveria estar naquela fase pré-adolescente. Qual é a fase pré-adolescente, gente? É um quê? 11, 12 anos. E os nossos jovens, cada dia, ficam mais, amadurecem mais rapidamente. Ele deveria estar com seus 11, 12 anos, era um menino pré-adolescente. E chegou em casa e procurou pela mãe que estava envolvida nos afazeres do lar. Ele aí chegou para a mãe e disse: mãe, o que é que você quer que eu seja quando eu crescer? Ela aí parou das atividades que estava fazendo e perguntou a ele: por que você está me fazendo esta pergunta? Ele disse: porque meu amigo lá da escola, hoje, me disse que vai ser médico. Porque o avô dele é médico, porque o pai dele é médico e ele vai ser médico. O que você e papai quer que eu seja? Ela aí parou por alguns instantes, ficou olhando para ele e disse assim: eu tenho 2 pedidos para lhe fazer.
que quando você se torne adulto, você seja um homem correto. Este é o primeiro pedido. O segundo, que você seja feliz. Ele aí disse: não, você não entendeu a pergunta que eu lhe fiz. Eu quero saber o que você quer que eu seja profissionalmente quando eu crescer. Ela aí parou novamente, olhou para ele e disse: bom, esta escolha não me compete. Esta é uma escolha que você terá que fazer. Eu não estou preocupada com a profissão que você vai exercer, porque esta é uma escolha que lhe pertence, não a mim. Mas volto a lhe dizer, eu não tenho o que escolher para você como profissão, mas quero lhe fazer os 2 pedidos e vou explicar cada um destes pedidos. Quero que você seja correto. E aí, para eu não furar, você viu que eu estava anotando? Pois é. Para eu não errar, eu anotei o que seria ser correto. Quero que você seja correto. Ser correto significa: espero que você escolha o caminho do bem sempre. Mesmo que este caminho seja o mais longo e o mais complexo. Quero que você pense nas consequências dos seus atos. Nas consequências dos seus atos para você e nas consequências dos seus atos para com os outros. Quero também que você seja justo e íntegro e honrado e digno. Isto é ser correto. Quero que você seja feliz. Ser feliz significa: tenha confiança em si mesmo. E tendo confiança em si mesmo, você também confiará em Deus. Acredite na justiça divina. Jamais se entregue ao sofrimento ou ao desespero. Tenha o coração cheio de amor e de coragem para seguir em frente sempre. Para mim, meu filho, o que interessa é como você vai ser e não o título que você irá carregar. E conclui esta conversa profunda, não é? Que conversa profunda, porque quantos de nós precisou, em determinado momento da nossa existência, fosse na pré-adolescência, fosse na infância, fosse na adolescência ou mesmo na idade adulta, que alguém nos dissesse assim: mais importante do que o ter é o ser, não é? Quantas vezes nós desejamos que alguém nos desse esta luz, e esta mãe deu esta luz a este filho. E aí, pensando nela, eu pensava nesses personagens, né? Quem é a mãe? A vida. A vida, no sentido mais amplo. Estou falando da vida substituindo o termo Deus, porque Deus está permeando a tudo. Esta mãe é a vida, que nos apresenta tão somente 2 pedidos: que sejamos corretos e que sejamos felizes. Os caminhos que nós iremos percorrer para alcançar e para dignificar estes 2 pedidos é pessoal e intransferível. Não cabe ao outro realizar por mim, cabe a mim. E aí eu pensei muito, porque esta palavra correta, a palavra correto, né? Correto já está dizendo, é sem falhas, não é? E aí a primeira coisa que me veio é o seguinte: então para eu ser correto diante da vida, eu não posso falhar.
Mas se eu partir desta premissa, então eu não preciso ser correto. Porque todo o tempo eu estou com a possibilidade de me equivocar. Não estou? Eu posso me equivocar. Porque dentro do meu processo de amadurecimento espiritual, os equívocos ainda fazem parte dessas experiências. Mas eu posso me equivocar e não voltar a me equivocar na mesma situação? Posso. Posso. E isto é que é ser correto. Tentar ser diante de nós, foi o que disse a mãe, não foi? Diante de nós mesmos, a pessoa mais justa que pudermos ser. A pessoa mais digna e honrada que pudermos ser. Isto diante de quem? Diante da vida. Da vida de quem? Da vida do Espírito que eu sou. E eu sou imortal. E ser feliz. Porque felicidade é algo que é muito subjetivo, não é? O que é felicidade para uns não é felicidade para outros. Porque a felicidade é uma percepção pessoal de um estado pleno de bem-estar e de confiança diante das escolhas e das experiências que a vida nos apresenta. Então, nos comprometer diante da vida é sermos exatamente o que esta mãe orientou para este jovem, porque nós somos aquelas crianças. Nós somos aqueles jovens. O que é que a vida nos pede? Que sejamos corretos diante de nós, para depois conseguirmos sermos corretos diante do próximo, diante do outro. E que sejamos felizes. Felizes confiando em nós mesmos e principalmente acreditando de que somos capazes. Tudo que eu desejar ser, eu sou capaz de ser. Basta que eu realmente deseje. E desejar é força impulsionadora, que nos tira daquele marasmo do estou aqui parado e para mim assim está bom, e eu me projeto ao movimento. Porque vida é movimento. Vida é movimento. E a vida do Espírito é movimento. Cada oportunidade, cada experiência é uma possibilidade que eu adquiro de ver a vida, a minha e a vida como um todo, por uma ótica diferente. E, às vezes, a enfermidade nos chega para nos mostrar aquilo que os antigos já haviam percebido. Que existem coisas e situações que não estão sob o meu controle, mas que eu posso modificar. Então, eu penso assim, que quando um tema desse chega, e na hora que eu escolhi esse tema, eu disse, é para mim. Este tema é para mim. Porque eu sou militante espírita há alguns anos e acredito naturalmente na imortalidade do Espírito. E com isso sei também que tenho grande responsabilidade para com a pessoa que eu sou agora e com a pessoa que eu desejo ser daqui por diante. Porque cada dia é um novo dia, não é? Hoje, quando nós acordamos, hoje é que dia? Hoje é 30, né? Não, 29. Hoje é 29 de julho de 2016. Quando eu acordei hoje, eu era outra pessoa. Hoje, agora, às 17h40, eu sou uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que abriu os olhos pela manhã. E serei, às 23h59,
uma pessoa completamente diferente desta que eu estou agora. Porque o contato com outro indivíduo me torna automaticamente uma pessoa diferente. E o melhor, uma pessoa diferente e uma pessoa melhor do que eu era. Porque o convívio com o outro nos faz perceber facetas em nós que, se nós vivêssemos isolados, nós não conseguiríamos visualizar. A convivência com as pessoas é extremamente gratificante para nós, porque vendo o outro, vendo as qualidades do outro, que eu desejo fazer parecido. E aí eu modifico o meu padrão de ver as coisas e a vida. Mas se eu vejo no outro algo que me desagrada, eu também vou procurar não fazer aquilo que eu vejo naquele indivíduo e que eu não acho interessante. Então, os interrelacionamentos contribuem muito comigo para que eu seja um indivíduo diferenciado. Mas prestem atenção o que disse aquela mãe, né? Você precisa ser correto primeiro com você. Você precisa ter primeiro confiança em você. Em sendo correto consigo, em confiando em si, os interrelacionamentos serão muito mais simples, menos complexos do que quando nós conseguimos apenas visualizar que o outro é o que erra, o outro é o que nos faz infeliz. Tiro a responsabilidade de mim e acredito a responsabilidade no próximo. O que eu desejo neste dia 29, faltando 2 dias, né, para encerrarmos o mês de julho. E uma coisa interessante, viu, gente? Os dias voltam, as horas voltam, os meses voltam, né? Mas não são mais os mesmos. Daqui a 1 ano, 31 de julho de 2017, talvez nós não estejamos nem lembrando daquilo que nós fizemos, não é? Mas é extremamente importante que cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo sejam vividos intensamente, dando à nossa vida aquilo que foi o pedido daquela mãe. E a mãe nós entendemos aqui como o pedido que a vida nos faz. Que possamos ser corretos e que possamos ser felizes. Muita paz, muito obrigada.